Tá. A gente precisa deixar bem claro hoje, pessoal, por que a gente precisa de uma segunda disciplina de arquitetura e organização de computadores. Aí, eu sou o professor Daniel Abdala, a maioria das pessoas me conhece como Abdala, ou o professor que dormiu de pé dando aula. Vocês já ouviram essa história? Não. Isso aconteceu, cara. Eu tava dando aula 10 da noite lá pro BSI. Meu segundo filho tinha acabado de nascer. Eu parecia um zumbi vivo. Daí eu tava dando aula de pé e dormi uns 5 minutos. Eu não achava que era possível uma pessoa dormir de pé, mas é possível. Bom, essa disciplina, ela é teoricamente, metade teórica e metade prática. Mas isso não significa que a gente precise ir para o laboratório, tá? Significa que a gente vai ter aulas em que a gente vai programar ou vai montar circuitos digitais. Tá. Vocês fizeram AOC com o Cláudio, não foi? Tem alguém que não fez com ele? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Eu fiz com o Froze, professor. Beleza. Froze e Cláudio. Teve mais alguém que fez com algum outro professor? Acho que não, né? Acho que eram só os dois. Então, ó, AOC1, GBC 036, é uma disciplina do terceiro período. Isso aqui é a ficha da disciplina. O que o professor deveria ter ensinado para vocês, e os dois ensinaram, foi isso aqui, ó, o que está na ementa. Então, eles deveriam ter coberto o histórico e a evolução de computadores digitais. Eles contaram a historinha desde do Colossus até a revolução do computador de não científico, a mudança de propósito geral, propósito específico para propósito geral, até chegar nos microcomputadores e dispositivos móveis atuais. Sim, sim. Sim, professor. Beleza. Aí eles discutiram máquinas virtuais com vocês. Que é um programa que emula um hardware. Emular é simular via hardware, né? Aí eles falaram da organização estruturada de computadores, o que é a arquitetura von Neumann. Vocês lembram do que é a arquitetura von Neumann? É aquela do processador? O John von Neumann foi aquele cara que trabalhou até no Colossus lá. Ele criou a arquitetura von Neumann para construir o EDVAC. E ele introduziu o conceito de programa armazenado na memória e a ideia de que um sistema computacional, ele tinha que ter no mínimo 3 módulos, que era a unidade central de processamento, a memória e a unidade de entrada e saída. Lembra disso? Sim. Aí tá aqui, ó, unidade central de processamento, memória principal e unidade de entrada e saída. Aí o Cláudio ou o Froze falaram da microarquitetura com vocês? O Froze falou. O que você entende por microarquitetura, meu filho? Não tem resposta errada aqui. Isso aqui eu tô prospectando vocês para ver de onde que a gente começa e ver o que eu preciso revisar com vocês. O que você lembra dele falar de microarquitetura? A microarquitetura, pelo que eu me lembro, é a forma como o processador ele vai receber as informações. É mais ou menos isso. Microarquitetura é a parte de como o processador é construído, é a organização do computador. Daí a gente vai discutir isso aqui em detalhes, tá? Mas usando o MIPS. Aí ele precisava ter coberto com vocês a arquitetura do conjunto de instruções. Isso aqui é ISA, Instruction Set Architecture. Ele falou disso com vocês, não falou? Que é a especificação de como é que o processador deve funcionar. Um contrato entre o programador e o projetista da arquitetura. E deve ter treinado programação em linguagem de máquina com vocês. Era isso que ele precisava cobrir. Então vocês mais ou menos viram isso, não viram? Fiquem tranquilos que a gente vai revisar tudo, tirando histórico. Mas se bem que eu vou dar umas referências no meio das disciplinas. Agora, notem o seguinte, em algum momento ele fala de uma arquitetura específica nessa ementa? Ele fala da x86, do MIPS, do ARM, do VAX, não fala de nenhuma, né?
Que eu me lembro, não. Vocês sabem que toda disciplina que vocês fazem, o professor precisa cobrir isso aqui, o que está na ementa, né? Essa descrição do programa é só uma recomendação. Então, ele não falou com vocês aqui, ó, ele não especifica na ementa nenhuma arquitetura. Qual que era o objetivo de quando eles propuseram esse plano de ensino aqui? Era que o professor utilizasse a arquitetura x86 como exemplo aqui. Beleza. Beleza? Eu lembro do Claudio falando vagamente que ele comentava sobre muitos processadores da Intel e tal. Aí ele falava dessa arquitetura x86. Então, a arquitetura x86 ou x64 é a arquitetura que a Intel usa desde a década de 70, meio da década de 70. Beleza? E ela é retrocompatível. Um programa escrito lá em 76 roda no i9 hoje. Isso que é retrocompatibilidade. O problema é que toda vez que você tinha uma nova geração de processadores, coisas eram aprendidas. E essas coisas, truques novos, arquiteturais, jeitos novos de construir o processador. E essas coisas eram difíceis de ser incorporadas numa arquitetura que tinha que ser legada, numa arquitetura que tinha que ser continuada. Então, lá no meio da década de 80, mais especificamente 1984, foi de 84 até 96, mais ou menos. Isso é história antiga para vocês, né? Vocês são todos millennials, né? Todos devem ser nascidos perto do ano 2000, depois do ano 2000. Mas nessa época foi uma época bem profícua na área de arquitetura e organização de computadores. Por quê? Porque alguns pesquisadores de Stanford, eles foram corajosos que chega para quebrar com esse paradigma de manter retrocompatibilidade. Projetaram uma nova arquitetura, ignorando todas as práticas antigas ou comprovadamente ineficientes e adotando só as práticas de jeito de construir processador que eram o estado da arte, o que existia de melhor na época. Beleza? E nesse contexto surgiu a arquitetura MIPS. A arquitetura MIPS, ela é engraçada, porque vocês falam assim, pô, professor, mas todo mundo usa um processador da Intel ou da AMD, né? É verdade? Quantos de vocês estão assistindo essa aula num celular? Ninguém? Creio que ninguém, professor. Acho que não, professor. Eu acho que todo mundo no PC. Eu tô pelo celular. O que vocês estão escrevendo aqui no chat, cara? É a transcrição automática do Teams. Nossa, como é que eu desligo isso, cara? Porque ele tá... Acho que é só fechar ali. Em cima. Nossa senhora, que horrível, cara. Tá, deixa assim é mais humano. Então, é porque vocês são da computação, mas se você for nos outros cursos, a maioria dos alunos estão assistindo essas aulas via celular. Vocês sabem que isso é verdade, não sabem? Sim. Sim, sim. Sim. Então, e os celulares da gente, eles rodam o processador da Intel ou da AMD? Não. Não. Qual o processador? A maioria de vocês deve ter um Samsung, certo? Qual é o processador que o Samsung utiliza? O meu tá com Snapdragon. Snapdragon. O meu também, o Snapdragon. Eu também. Snapdragon. E qual que é a arquitetura do Snapdragon? Aí complica Aí a pergunta, professor. Muito avançado, professor. Uai, pergunta pro pai dos burros moderno. Antigamente era Aurélio, hoje é o Google. Quer ver, ó? Snapdragon. É tudo junto. Desci. Não quero ver promoção.
Ó. Gente, vocês têm que procurar informação, tecnologia. São 8 núcleos, 4 ARM Cortex A75 e 4 Cortex A53. Isso, mas qual é a arquitetura dele? Me perdi na sua pergunta, professor. Qual é a arquitetura do Snapdragon? Quem que fabrica ele? É a Qualcomm. A Qualcomm. A Qualcomm. Certo, é a Qualcomm. Agora, o nome do É a ARM, não é? É. O nome do processador é Snapdragon. Quer ver, ó? Snapdragon Architecture. ARM. Tá vendo? E o que é essa arquitetura ARM? Vocês sabem? Eu acho que é tudo integrado no processador. A RAM, a placa integrada, não é? Não. Isso, um processador que tem... Isso aí chama SoC, System on Chip. Quando você faz um dispositivo embutido, você não pode se dar ao luxo de ter vários componentes e interligar eles numa placa PCB. O que você tem que fazer é integrar tudo na mesma pastilha de silício. Assim você consegue maior integração. Quando você vai produzir milhões de unidades, isso se torna factível. Você faz um ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Daí você tem um SoC. Mas se você tem uma pastilha de silício que tem memória, entrada e saída, você deixa de ter um processador, você passa a ter um microcontrolador. A ARM não tem a ver com isso, tem a ver com a arquitetura. A ARM é uma arquitetura que é a arquitetura que mais vende hoje em dia. A maior parte dos processadores que a gente tem em utilização hoje em dia são ARM. E é uma arquitetura que foi fortemente inspirada na arquitetura MIPS. Então, os processadores MIPS, eles não são os processadores mais vendidos do mundo. Eles são o segundo processador mais vendido do mundo. Os primeiros são os ARMs. Pô, e o x86, professor? Tá no sólido terceiro lugar. Vocês sabiam disso? Não. Louco, não é? Sim. Porque a gente pensa em computador, a gente pensa na Intel. E pensa no processador da Intel, no x86. Mas não é isso que acontece. Bom, então vamos continuar. Então, quando vocês estudando ciência da computação, vocês estão usando o computador como uma ferramenta de estudo de vocês, não é? E o computador que vocês usam é a arquitetura, o IBM PC. Vocês usam a arquitetura Intel, basicamente. Só que, pessoal, para vocês fazerem estruturas de dados, grafos, programação para internet, vocês precisam chegar perto do processador? Não, vocês trabalham no máximo a nível de uma linguagem de programação, não é? Então, o processador que vocês estão usando é irrelevante para vocês. Nesse contexto, no contexto do desenvolvimento de aplicações, processo de desenvolvimento de nível de aplicação. O problema é que, como cientistas da computação, vocês têm que saber como é que a arquitetura funciona. Então, a OC1 planejava ensinar para vocês o básico de AOC, o básico, porque é um assunto extremamente complexo, e dar uma pincelada na arquitetura x86. E a OC2 tem como objetivo falar assim, ó, calma lá, isso é arquitetura, mas dá para a gente fazer melhor? Dá para a gente fazer muito melhor. Como que a gente faz melhor? Daí a gente mostra o que existe estado da arte em arquitetura de computadores, falando das arquiteturas RISC, as arquiteturas baseadas que foram projetadas para habilitar pipeline. Legal? Então, é por isso que você tem a OC1 e a OC2. A OC1 para te dar uma ideia geral de que é a OC e dar uma pincelada na arquitetura da x86, e a OC2 para a gente ver como habilitar pipelines de verdade
técnicas arquiteturais de otimização de computadores. Porque é o seguinte, vocês já ouviram falar daquela tal de lei de Moore? Já. Quem consegue me dizer mais ou menos o que a lei de Moore fala? Em que o computador ele evolui numa progressão geométrica. Então, mais ou menos isso, não é? É mais ou menos isso. O que acontece é o seguinte, o Gordon Moore, lá pelo começo da década de 70, ele é um dos fundadores da Intel, tá? Ele pegou e foi numa conferência e fez uma observação muito interessante. Ele falou o seguinte, que aparentemente a capacidade industrial de integralização de transistores por área dobrava aproximadamente a cada 18 meses. Isso é basicamente o que ele falou na conferência. O que isso significa? Que se tu tem 1 centímetro quadrado de área numa pastilha de silício e tu consegue colocar 1000 transistores nessa 1 centímetro quadrado, daqui a 18 meses tu vai conseguir colocar 2000. Passa mais 1 ano e meio, tu consegue colocar 4000. Passa mais 1 ano e meio, tu consegue colocar 8000. Mais 1 ano e meio, 16.000 e assim por diante, tá vendo? É exponencial, certo? E isso ficou conhecido como lei de Moore, que a capacidade de integração, de colocar, o tamanho do transistor diminuía a cada 18 meses. Diminuía pela metade a cada 18 meses. Essa que era a ideia. Beleza? Beleza. Isso aí ficou conhecido como lei de Moore, só que essa lei tem que estar entre aspas. Alguém pode me dizer por que ela tem que estar entre aspas? Porque hoje em dia já não é mais possível fazer, tipo, dobrar nessa quantidade de tempo, curta de tempo. Exato, porque é o seguinte, se você vai dobrando o número de transistores que tu coloca numa mesma área, o tamanho do transistor vai diminuindo, não vai? Vai chegar uma hora que o transistor é tão pequeno que você conta a largura e o comprimento dele em número de átomos. A gente está nesse nível hoje. Qual é o menor transistor que a gente já conseguiu fazer, vocês sabem? 5 nanômetros, não é? 2 nanômetros. 2 nanômetros é muito pequeno, galera. Muito pequeno. Isso não é comercial, tá? 5 nanômetros você tem aplicações comerciais. Então, não pode ser uma lei porque existe um limite físico para ela. E uma lei não pode ser violada nunca. Essa é a definição de lei em ciência. Então, se essa observação ela tem um fim previsto, ela não é uma lei, é só uma observação. Beleza? Só que à medida que você ia diminuindo o tamanho do transistor, várias coisas aconteciam. Quando você diminui o tamanho do transistor, 2 transistores ficam mais próximos um do outro, concordam? Faz sentido para vocês? Sim. Se eles ficam mais perto um do outro, a distância que o sinal elétrico tem que percorrer para ir de um transistor para outro diminui. E a velocidade que a energia elétrica transita por um meio físico, ela não é infinita. Nenhuma velocidade é infinita. Tudo é limitado pela velocidade da luz, certo? E a velocidade de transmissão elétrica ela é muito abaixo da velocidade da luz. Então, se você diminui a distância que o sinal elétrico tem que percorrer, o que acontece? Demora menos tempo. Consequentemente, o processador fica mais rápido. Se você diminui o tamanho do transistor, ele precisa de menos energia elétrica, menos corrente elétrica para chavear. Aí você fala assim, mas professor, como é que os processadores usam tanta energia elétrica hoje em dia? Porque o processador moderno tem bilhões de transistores. Então não importa que cada um usa muito pouquinho energia elétrica, se você somar tudo, dá uma quantidade considerável de amperagem. Beleza? Então, só a integração permitiu só a integração, só a diminuição do tamanho do transistor permitiu que a gente mantivesse uma melhoria no desempenho dos processadores. Os processadores iam ficando mais rápidos.
Beleza? Um outro jeito de deixar o processador mais rápido é você aumentar a frequência de clock dele. Então, se um processador roda 100 MHz e você aumenta a velocidade dele de clock para 500 MHz, esse processador ele mais ou menos vai ficar 5 vezes mais rápido. Vocês vão ver que não é exatamente isso, porque tem outros aspectos arquiteturais que influenciam. Então, acompanhando a lei de Moore, a gente teve uma tendência da evolução tecnológica em que o desempenho dos processadores, a velocidade dos processadores, ela dobrava mais ou menos da mesma velocidade. Ou seja, a cada 1 ano e meio. Por isso que muita gente confunde a lei de Moore com a capacidade de processamento dos processadores dobra a cada 18 meses. A lei de Moore não é isso. A lei de Moore tem a ver com a capacidade de integração de transistores. Mas a evolução dos processadores, ela meio que acompanhou. O desempenho meio que acompanhou essa diminuição do tamanho dos transistores. E durante um bom tempo, só a integração já era suficiente para melhorar consideravelmente a velocidade dos processadores. Só que, de novo, não é uma lei, é só uma observação. E daí aconteceu o quê? Porque a gente começou a diminuir mais os transistores, a gente começou a ter transistor pra caramba, nem sabia o que fazer com tanto transistor, e a gente não conseguia melhorar o desempenho do processador simplesmente diminuindo o tamanho do transistor. Então a gente precisou encontrar outras soluções para melhorar o desempenho. E essas soluções eram todas arquiteturais. Então, vocês viram pipeline semestre passado? Vocês já ouviram falar de termo? Então, pipeline é uma técnica que é uma solução arquitetural de como construir o processador, como especificar o processador, que melhora em 300% o desempenho do processador. 300% é 3 vezes mais rápido, pessoal. É considerável, concordam? E tem outros problemas. A memória. Quando você lê um dado da memória, o que é mais rápido? A memória principal ou o processador? Gente, o que vocês acham? É um chute. Vocês têm 50% de acertar. Processador. O processador é mais ou menos 50 a 100 vezes mais rápido que a memória. Louco, não é? Quer dizer, então, quando você lê um dado da memória, você tem que esperar 50 instruções ociosas até você ter o dado e poder processar ele. Durante um tempo era isso que acontecia. E aí eles encontraram uma solução arquitetural para resolver esse problema, que a solução é a memória cache. A gente vai discutir ela também. Beleza? Então isso que é a OC2. A gente vê essas técnicas que permitiram a gente manter por bastante tempo o acompanhamento da curva o acompanhamento da curva de melhoria de desempenho, acompanhando a curva de diminuição do tamanho do transistor. Beleza? Mas, por exemplo, memória cache só foi possível porque a gente tinha muito transistor disponível. Se a gente não tivesse tanto de transistor disponível numa pastilha de silício, a gente não podia criar memória cache. A gente vai entender isso depois por quê. Então ficou claro para vocês o que a gente vai estudar em AOC2? A gente vai ver as melhores práticas que a gente tem em arquitetura e organização de computadores para entregar um desempenho que a gente tem nos processadores modernos. Mas, de novo, pessoal, são só 6 meses, bom, mais ou menos, né? Com certeza é insuficiente para a gente cobrir todo o conteúdo, tudo que existe em AOC2, que seria pertinente a AOC2. Então a gente vai dar uma ideia geral de tudo isso. Tá, então, ó, aqui a gente tem um planejamento das aulas. Hoje a gente está fazendo uma introdução. Na quarta, a gente vai falar sobre abstrações e tecnologias computacionais. Como que a gente lida com complexidade na especificação, tanto da ISA quanto da organização dos processadores. Beleza? Então, essas duas aulas são bem teóricas.
Depois, no dia 6, a gente vai falar de ferramentas computacionais que dão suporte a essa disciplina. Eu vou mostrar para vocês o Logicim, o Mars, essas coisas. Beleza? Então aqui já começa, essas 2 primeiras aulas são meio teóricas, a terceira já é prática. Daí, da 4ª aula até a 9ª aula, a gente vai estar programando em Assembly para revisar. Porque vocês viram Assembly com o Cláudio, um pouquinho com o Froze. Mas a gente vai estudar em detalhes isso aqui, fazendo vários programas. Tá vendo aqui? Arquitetura de conjunto de instruções. MIPS, aula 1, aula 2. Exercícios de programação. Então, nessas aqui, eu vou explicar para vocês a filosofia do conjunto de instruções da arquitetura MIPS. E essa filosofia ela foi especificada de 84 a 90, mais ou menos. E ela é que habilita você ter um processador com pipeline eficiente. Então, a gente tem que entender a filosofia de como é que ela funciona. Por exemplo, a filosofia de funcionamento do conjunto de instruções da arquitetura x86 é que as operações aritméticas e lógicas, elas todas passam por acumulador, e os operandos, eles podem estar em qualquer lugar no computador. Memória indexada, memória pré-indexada, pós-indexada, tem um monte de jeito lá. Na arquitetura MIPS, isso é bem rígido, é bem simples, é bem... o conjunto de regras, ele é bem restrito. E isso permite que a gente crie um processador que seja previsível, o que é ótimo para a gente implementar o pipeline. Então, a gente vai ver o conjunto de instruções e escrever programinha na 4ª aula. Vai ver mais instruções e escrever programinha. Aqui a gente vai fazer programa. Por quê? Porque a gente tem que estar com o assembly da arquitetura MIPS na cabeça, tem que entender a filosofia dele, o melhor jeito de entender ele é programando, para depois a gente poder construir o processador. Daí a gente vai falar na 10ª aula sobre gerenciamento de memória na arquitetura MIPS. Como é que a memória é gerenciada? E aqui a gente vai falar de caching, da MMU, Memory Management Unit, e por aí vai. Depois a gente vai falar de aritmética na arquitetura MIPS. A gente vai falar da multiplicação e da divisão, porque adição e subtração vocês aprenderam em SD e em AOC1, certo? Você faz usando complemento de 2. Vocês lembram disso? Sim. Então, a gente vai revisar, mas o grosso dessa aula é sobre multiplicação e divisão inteira. Daí, a gente vai falar sobre coprocessamento. Como que o MIPS ele lida com operações de ponto flutuante. Por isso que eu vou falar de coprocessamento. Daí eu vou explicar para vocês o que é um coprocessador, como é que o MIPS especificou as instruções de ponto flutuante para continuar habilitando o pipeline. Daí a gente tem uma aula de dúvidas e a gente faz uma primeira avaliação dia 24, na aula 14. Beleza? Beleza. Tá. Depois eu falo para vocês como é que vão ser as avaliações, tá? Primeiro eu só vou apresentar aqui a descrição das aulas. Daí depois da primeira avaliação, dia 26, eu já dou as notas para vocês, a gente faz a vista da prova e resolve a prova junto. Daí, na aula 16, dia 31/1, a gente vai começar a construir o processador. Um processador que executa uma instrução por ciclo de clock só. Então, é louco, não é? Parece que é eficiente. Um processador demora um ciclo de clock para executar uma instrução. Vocês vão perceber que é uma péssima ideia. Mas a gente vai construir ele para a gente ter uma ideia de como é que a organização de computadores funciona. E daí, depois que ele estiver construído, a gente vai estudar, vai analisar ele para ver quais são as ineficiências dele. Por que ele, embora ele execute uma instrução por ciclo de clock, ele é lento, ele não é utilizado hoje em dia. Bom, aí, que é isso aqui, falar construir o processador? Nessas aulas aqui, essas 3 aulas, a gente vai construir esse circuito aqui. Que é o processador. Vocês viram um diagrama parecido com esse semestre passado? Eu lembro dele ter mostrado pra gente algo similar. A gente vai pegar e construir isso. Se você entrar aqui na ALO, ó, tem as operações aritméticas e lógicas. Se você entrar no banco de registradores, você vê como é que o banco de registradores é construído, tá vendo? Se você entrar no controle,
você ver como é que a decodificação de instruções é feita. Tá vendo que é tudo lógica digital, que vocês estudarem SD? É por isso que vocês estudam SD, pessoal, para vocês entenderem como é que o processador é construído. Senão, por que vocês fizeram SD? Para e pensa. Aonde vocês usaram que vocês viram em SD? Alguém lembra alguma disciplina que vocês usaram SD? Por enquanto, nenhuma. Então, você aprende eletrônica digital para entender como é que o computador é construído. Só que você só vai entender como é que o computador é construído se a gente construir um. É o que a gente vai fazer aqui. Beleza? A gente vai estar fazendo nessas aulas aqui, ó. Na 16, 17, 18. Professor, em 3 aulas o senhor vai construir tudo aquilo. Vou. Vamos, na realidade. Daí, a gente vai, nessa 19ª aula, a gente vai analisar o desempenho desse processador e vai entender as ineficiências dele. Daí a gente vai propor uma melhoria para ele na aula 20 e 21, que a gente vai executar uma instrução em múltiplos ciclos de clock. Parece contraintuitivo. Um processador que demora múltiplos ciclos de clock para executar uma instrução é melhor do que um processador que executa uma instrução por ciclo de clock. Mas é que o ciclo de clock aqui é mais curto. Beleza? Daí a gente vai analisar os problemas que tem nessa arquitetura e construir uma terceira, utilizando pipelines. E aí a gente vai chegar no estado da arte. Isso aqui é o que existe melhor. E é o que a gente usa hoje em dia em todos os processadores. Daí a gente vai analisar o desempenho disso de novo, vai entender os problemas. Os problemas a gente vai ver na aula 25. E aí a gente vai estudar como lidar com os problemas do pipeline na aula 26, 27 e... 26. Na 27, 28... Na 27 e 28 a gente vai estar vendo melhorias, como melhorar mais ainda o desempenho do processador. Daí, dia 23 do 3, na aula 29, a gente faz a segunda avaliação síncrona. Síncrona é porque vocês têm 4 avaliações. 2 provinhas de 100 minutos, que são questionários, e 2 trabalhos práticos. As provinhas valem 45 cada e os trabalhos práticos valem 5 cada. Os trabalhos práticos, eles contam presença. Beleza? Daí a gente faz a vista dia 28, e eu informo a nota para vocês antes disso. Para aí, quem precisar de uma recuperação, vai ter um trabalho para fazer, que a gente avalia o trabalho no dia 30 e acabou o semestre. Entenderam o plano da disciplina? Aqui, ó, blá, blá, blá. Os 3 primeiros, né? Blá, 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 blá. Aí aqui, a gente vai estar aprendendo arquitetura de computadores. Até antes da primeira aula. É aqui, essas aulas aqui, da 4 a 12. Daí a gente faz a primeira prova sobre arquitetura. Depois, a gente vai ver aqui, ó, da 16 a 24, organização de computadores. Então aqui é como que o contrato entre o projetista da arquitetura e o programador, como o computador deve funcionar, como o computador é construído, e aqui é como melhorar o computador. Como melhorar o desempenho do computador. Beleza? Isso tudo focado na arquitetura MIPS. Por que a arquitetura MIPS? Porque embora ela seja a segunda mais vendida e não a primeira, ela é a mãe de todas. É tipo o latim da arquitetura e organização de computadores. Todo mundo se inspirou na arquitetura MIPS para construir as suas próprias arquiteturas. ARM é inspirado na arquitetura MIPS. A arquitetura x86, para se manter competitiva, teve que criar o que eles chamaram de Core RISC, que na realidade é suporte para um subconjunto de instruções que segue a filosofia prevista no MIPS. Então, se eu tenho que ensinar uma língua para vocês, é melhor eu ensinar latim do que ensinar rato-romeno. Entenderam por que eu escolhi o MIPS? Por que todo mundo escolhe o MIPS? Eu vou ensinar a raiz para vocês. Sabendo MIPS, você entender ARM é muito fácil. Beleza? Então, avaliações. Dia 23 do 1. Não, 24 do 1 e 23 do 3. Beleza? Os trabalhos, o primeiro trabalho você vai entregar para mim aqui na vista, dia 26 do 1. E o segundo trabalho você vai entregar para mim no dia 28 do 3. Além disso, eu eventualmente posso
propor para vocês exercícios extra, valendo pontos extra. Então, raramente o meu semestre vale 100 pontos. Às vezes ele vale 105, às vezes 108. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Eu tenho uma regra, funciona assim, ó. Você ficou com 58. Aí, professor, arredonda aí, 58 é 60. Eu redondo sem problemas, desde que você tenha feito os trabalhos extras. Se tu não fez os trabalhos extras, eu já te dei ponto extra, você que não quis eles. Faz sentido? Faz sim. Beleza. Então tá, a presença de vocês. Eu sou obrigado a controlar, por causa que nas normas de graduação está especificado que o professor tem que controlar a presença dos alunos. Pessoalmente, eu acredito que uma das características fundamentais do bom profissional de computação é ser autodidata. E às vezes você não se dá bem com o professor. Você tem que aprender o conteúdo, mas o professor não vai te ajudar. Então, eu preferiria não ter que controlar a presença de vocês, mas eu tenho que controlar, por causa que é uma regra da universidade que eu tenho que seguir. Então, como que eu vou controlar a presença de vocês? No final da aula, pessoal, eu venho aqui, ó, e eu posso baixar a lista de presença, tá vendo? Sim. Daí eu baixo a lista de presença e contabilizo. Quem estava na videoconferência veio na aula, quem não estava, não veio. Beleza? E aí vocês têm controle. Essa lista de presença ela vai ficar disponível aqui, ó. Geral. Tá vendo aqui a aula do dia? Quando terminar, quando você abrir aqui, vai ter aqui, ó, uma outra opção que é a lista de presença. Vocês têm acesso a ela. Então você sabe se você veio ou não. Beleza? As aulas elas são gravadas, depois eu coloco elas no YouTube para vocês assistirem. Antigamente eu punha no Microsoft Stream, mas já há uns 2 semestres os alunos pediram para eu mudar do Microsoft Stream para o YouTube, porque era mais fácil para eles. Aí vocês preferem YouTube também, né? Ou pode ser no Microsoft Stream? Acho que o YouTube é mais fácil. Acho que o YouTube é mais Manter o que você prático. tá fazendo também. Não, para mim não faz diferença, cara. É bom a gente acerta as regras primeiro e eu sigo elas. As datas das provas, a gente pode mudar? A gente pode mudar, desde que vocês tenham uma boa justificativa para mudar. Uma boa justificativa é, professor, a maioria dos alunos faz aula com outro professor que é muito inflexível e tem prova nesse dia. Será que dá para mudar? Dá para mudar. Um mau argumento é, professor, eu vou para o Rock in Rio, não vou poder fazer a prova. Dá para mudar? Não, não dá para mudar. Eu tenho um aluno que perdeu a primeira prova porque foi no Rock in Rio. Daí ele perdeu a segunda prova porque foi em outro show de rock. A primeira prova eu dei uma substitutiva para ele. Ele queria uma substitutiva da segunda também. Daí eu falei, não, você tá de sacanagem comigo. Beleza? Então, avaliação, 2 trabalhos valendo 5 pontos cada, 6 horas aula vale cada um. E a prova dia 24 do 1, 23 do 3, a menos que vocês peçam para mudar com uma boa justificativa. 100 minutos para cada prova e cada prova vale 45% da nota final. Beleza? Beleza. Tranquilo. Livros. Bibliografia da disciplina. A gente tem esses caras aqui, o Patterson e o Hennessy. O Hennessy e o Patterson. Esses 2 primeiros referências são dos 2. Esses caras propuseram a arquitetura MIPS, tá? Eles eram de Stanford, eles saíram de Stanford para abrir a empresa MIPS. E eles escreveram um livro de arquitetura e organização de computadores. Como eles foram os caras que criaram a arquitetura, é óbvio que é a referência principal, certo? Esse primeiro livro aqui, ó, Organização e Projetos de Computadores, Interface Software Hardware. Hardware, Software, Software, Hardware. Esse livro, ele tem na biblioteca, ele é muito bom, mas eu gosto da 4ª edição dele, que tem a capa roxa. A 5ª edição, ela ficou muito parecido com esse segundo livro aqui, ó, Computer Organization and Architecture, Design for Performance.
Então, a quarta edição desse aqui é a melhor. Mas se você não conseguir, a quinta edição Isso aqui tá 1H, devia ser TH, Fourth Edition. Desculpa, tem um erro tipográfico aqui. É o que eu recomendo para vocês. Esse aqui é uma boa segunda opção. E esse terceiro livro deles... Desculpa. Esse primeiro livro e o terceiro são dos mesmos caras. Esse aqui é do Stalins. O Stalins é um livro bem teórico. Ele está como segunda referência, porque não fui eu que escrevi essa ficha da disciplina, mas ele deveria ser a terceira referência. A segunda referência é esse cara aqui, ó. Uma abordagem quantitativa. Beleza? Como complementar, você tem o livro do Tannenbaum, o do Kai Wang e do Ashenden. Eles são bons, mas na realidade, se você vai ter que se focar num livro, se foca nesse. Se você quer um segundo livro, é esse cara aqui. E um terceiro livro é esse aqui. Beleza? Mas eu prefiro, seguindo o que está na bibliografia aqui, né? Mas se eu fosse estudante e eu falasse, putz, eu tenho que fazer 5 disciplinas, eu vou conseguir ler 2 livros no máximo para cada disciplina. Eu leria esse primeiro aqui e esse aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Sim. MIPS Run Linux. É um livro sobre arquitetura MIPS. Só que tem um monte de assim, ó, quando que termina o processador, quando começa o sistema operacional? Essa interface, ela é bem clara na cabeça de vocês? Eu espero que vocês respondam não, porque não é bem claro na cabeça de quase ninguém. A verdade é que você não pode projetar um processador sem ter em vista de que um sistema operacional vai gerenciar ele. E você não pode projetar um sistema operacional sem ter em vista um processador. Esse livro, ele foca nisso. Os últimos 3 capítulos dele discutem exatamente isso. Como é que é a interface entre o processador e o SO. Então, ele é um bom livro para... Vocês estão fazendo SO agora esse semestre ou não? Sim. Vocês estão fazendo com o Rivalino? Aham. É com o Rivalino? O Rivalino vai passar uns trabalhos para vocês que vocês vão ter que implementar pedacinhos do sistema operacional. E alguns pedacinhos desse sistema operacional vão ter que interfacear com o processador. Esse livro é o cara para ajudar vocês. Beleza? Mas, se você olhar o sumário dele... Olha o que ele fala. Desculpa, tá em inglês, mas isso não deveria ser um problema para vocês em computação. Ler em inglês técnico, primeiro livro é engasgado, o segundo livro já é tranquilo. Tá vendo que a gente tem os vários processadores MIPS. O R2000, ele é de 32 bits e foi o primeiro a ser feito. É essa arquitetura que a gente vai estar focando. Mas tem o R10.000, por exemplo, tem de 64 bits e por aí vai. Tá vendo? Ele fala de como é que a linguagem assembly do MIPS funciona, ele tem um monte de exemplo de programação, ele fala de caches trabalhando com processadores MIPS. Esse livro é muito bom, muito, muito bom. Ele cobre bem mais do que a gente vai ser capaz de cobrir esse semestre. Esse capítulo 7, sobre suporte a ponto flutuante, é aritmética de números reais. É muito bom, principalmente para fazer o trabalho 1. Beleza? Então, esse livro eu recomendo fortemente para vocês. Infelizmente, a gente não tem ele na biblioteca. Mas vocês são pessoas cheias de recursos aí, vocês dão um jeito. Beleza? Gente, eu vou falar de novo com vocês sobre a presença.
De novo, não gostaria de ter que controlar, mas eu sou obrigado a controlar. O que vocês precisam fazer para eu contar a presença de vocês? Vocês precisam ter logado na aula. Perceberam? Porque eu vou vir aqui, ó, e eu vou baixar a lista de presença. Então, se teu nome aparecer lá, eu vou contar a presença para você. Vocês entenderam? Ou eu preciso falar mais claramente? Acho que tá tranquilo. Tá de boa. Vocês entenderam que vocês não precisam ficar os 100 minutos? Que 1 segundo já é suficiente? Deu para entender. Deu para entender? Então tá, e agora eu vou dizer um negócio para vocês. Eu dou aula disso há mais de 10 anos. Eu dou aula na faculdade há mais de 10 anos. Todo semestre eu tenho um aluno que reprova por falta. Então, o que vocês podem fazer? Pega o celular de você. Vamos tentar esse semestre ninguém reprovar por falta? Por favor, sejam os primeiros a não reprovarem por falta. Eu vou dar uma receita de bolo para vocês. Instalem o Teams no celular de vocês. Tem alguém que não tem celular aqui? Então tá, instalem o Teams no celular de vocês. É 45 MB. Daí vocês vão lá nos alarmes e configuram um alarme para os dias das aulas. Quando o alarme tocar no bolso de vocês, vocês entram no Teams. Entenderam? Você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar viajando, você pode estar no banheiro, você pode estar estudando. O alarme vai tocar e você loga rapidinho no Teams. Entenderam como é que conta a presença? Sim. Então, beleza. Vocês têm alguma pergunta? Acho que por enquanto tá tudo tranquilo. Por enquanto não. Tá tranquilão? Então tá, olha aqui. No grupo da disciplina, a gente tem uma pasta aqui de arquivos. Se você entrar aqui em slides, aqui vão ter os slides das aulas. Eu odeio eles. Eu tenho para todas as aulas, mas eu não gosto de usar. Eu prefiro dar minha aula. Aqui está o slide da primeira aula, ó, falando basicamente tudo isso que eu discuti com vocês. Beleza? Aí serve como referência para vocês. Algumas vezes eu vou usar eles, outras vezes eu não vou usar os slides. Em todo caso, eles vão estar aqui disponíveis para vocês. A gente vai estar usando 2 softwares, esse Logicim aqui, na segunda parte da disciplina, e o outro software que a gente vai estar usando é esse aqui, ó. Vocês conhecem? Vocês conhecem o Mars? Sim. Então tá. A gente vai programar um monte no Mars. Beleza? Daí todos os exercícios que a gente programar juntos, eles vão ser dados upload para essa pasta aqui, ó. Opa. Beleza? E além disso, eu vou colocar para vocês outros exemplos aqui, ó, de programas e de circuitos. Além disso, a gente vai ter uma pasta aqui, que é a pasta de notas. Opa! Às vezes eu abro o Paintbrush e eu escrevo para vocês, desenho para vocês. Daí eu salvo a imagem e coloco notas de aula. Beleza? E o link para o canal do YouTube eu vou criar, que agora tem o primeiro vídeo, né? E aí eu posto lá no chat geral da disciplina. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto não. Tá tranquilo, né? Gente, ó, o que acontece normalmente? No BCC em menor escala, mas no BSI isso acontece o tempo inteiro. Vocês vão fazer a P1. A P1 vale 45 pontos, 45% da nota. Aí vocês vão mal na P1. Beleza? Digamos que a prova vale de 0 a 100, tu tirou 15 ou 20. Isso já é suficiente para você desistir da disciplina. Pelo menos é o que vocês pensam.
Não é suficiente para você desistir da disciplina. Não desista da disciplina. Continua fazendo, faz a P2. Se tu tirar um 70 na P2, deu 90, você vai ficar próximo de passar. Você foi bem nos 2 trabalhos, entregou os 2 trabalhos, você provavelmente passa. Se você fizer os pontos extra, você com certeza passa. Se ainda assim não der meia bola, tu tem um trabalho de recuperação. Não faz 2 vezes essa disciplina. Não desista da disciplina se vocês forem mal na P1. Beleza? Dados mostram, nesses últimos 10 anos, todo semestre, alguém reprova por falta. Todo semestre, os alunos que vão mal na P1 desistem da disciplina. Os raros casos que não desistem, passam. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. OneDrive. Mais arquivos. Eu tenho que esconder o nome dos alunos. Vocês esperam um pouquinho. Eu vou descompartilhar a tela só para poder esconder o nome dos alunos. Daí eu mostro a planilha para vocês. Só um minutinho. Aqui. Já está abrindo aqui. Eu já vou abrir a tela de novo, tá? É que, por causa da lei de proteção de dados, eu não posso mais mostrar o nome dos alunos para vocês. Esconder o e-mail também. E esconder o coisa primeiro também. Tá, beleza. Esse não é um bom exemplo. Deixa eu ver outro aqui. Esses caras aqui vai dar certo. Já tá indo, pessoal. Só um minutinho. Tá, beleza. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Maravilha. Aqui, ó. Semestre passado de vocês, 88% de aprovados e 12% de reprovados. Olha os reprovados. Esse cara aqui, ele tirou 40 na P1 e desistiu. Reprovou. Esse aqui não fez nada, tá vendo? Reprovado. Todo mundo de resto passou, estão vendo? Isso acontece todo semestre. Olha essa outra disciplina aqui. P1, 20, desistiu, reprovou. Desistiu, reprovou. Desistiu, reprovou. Desistiu, reprovou. Deixa eu achar um exemplo de um cara que foi mal na P1 e passou. Olha esse aqui, ó, tirou 50. Passou lá com 58. Na verdade, eu arredondei para meia bola. Vamos achar um outro caso aqui. Esses dois, os últimos semestres teve só esse primeiro caso aqui, mas já aconteceu de bem mais. Vocês estão vendo, ó, no BSI, eu reprovei 35% da turma e 57% passaram. Mas se tu olhar, é tudo isso, ó, ou o cara desistiu, ou o cara fez a P1 e desistiu. O resto passa. Olha esse aqui que fez a P1 e fez o trabalho 1, depois desistiu. Olha esse aqui, P1, trabalho 1, desistiu. Esse aqui, ó, P1 desistiu, P1 desistiu, P1 desistiu. P1, trabalhou 1, desistiu. Estão vendo? Não desistam, pessoal. Seja o cara que tirou 50 na P1, 78 na P2 e passou. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Eu mantenho vocês informados à medida que a gente vai descobrindo como é que as coisas vão se encaminhando, mas lá pelo dia 15 de janeiro a gente vai ter uma boa ideia se o semestre vai voltar presencial ou não, tá?
Então, na aula que vem, vai ser meio blá 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 também, na quarta-feira, que a gente vai falar de abstrações e tecnologias computacionais. Essa aula é teórica, não é muito agradável, não, mas depois a gente começa a programar e a mexer nos programas, beleza? Beleza. Então, terceiros. Se vocês não têm nenhuma pergunta... Boa tarde, então, professor. Boa tarde, pessoal. Bom semestre para vocês. Tomara que as próximas aulas de vocês corram bem. Boa tarde, professor. Obrigado. Até a próxima. Boa tarde, Obrigada, Tchau, até. até mais. Boa tarde, Até professor. quarta, pessoal. Tchau, Até tchau. mais, professor. Até quarta, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Boa Tchau, tchau. tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, professor. Obrigado pela